Fala pessoal do canal Geovisão. Hoje a gente está aqui para falar pouquinho da comparação do censo de 2010 com o censo de 2022. Lembrando que o censo de 2022 é apenas uma prévia, tá? Porque vão sair resultados aí até meados de 2025. Beleza, pessoal? Lembrando também que o censo ele é feito de 10 em 10 anos, né? Só que devido à pandemia não teve como realizar em 2020 e foi adiado para 2022. Lembrando novamente que são resultados prévios aí. Eu peguei de maneira geral o contexto do Brasil, primeiramente, a gente vai ver que a população do Brasil ela cresceu aí de uma forma considerável, né? De 190 milhões de 2010 passando para 207 milhões em 2022. Aqui a gente não vai ter uma definição de população rural e urbana ainda nesse novo censo de 2022. Em 2010 a gente já teve essa distribuição aqui, beleza? Então a gente viu que a população do Brasil ela cresceu consideravelmente, né? A estimativa era chegar até 215 milhões, só que a gente viu que essa estimativa não foi concretizada. A densidade demográfica do Brasil ela não alterou muito, né? Porque o território não teve muita mudança. A gente vai ver que era de 22 habitantes por quilômetro quadrado, passando em 2020 para 24 habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando, pessoal, que densidade demográfica é a distribuição dessa população total pela área, pelo território quadrado aí do Brasil, no caso, ou de outro país que você queira saber aí também. Mas densidade demográfica é a distribuição da população pela área territorial. Beleza? Então a gente viu que a população do Brasil ela cresceu consideravelmente aí. Agora a gente vai ver a população por regiões. A região norte, o que a gente observou? Que a população da região norte também teve um crescimento considerável. Só que aí quando a gente vai olhar a densidade demográfica da região norte, a gente não vê que não mudou tanta coisa. Porque a região norte é uma região muito grande em extensão territorial e sua população não consegue ser bem distribuída por toda a área, por questões naturais, como a floresta amazônica e os rios aí. Então a gente viu que em 2010 a população da região norte era de 15 milhões, passando em 2022 para 17 milhões, tá? Então teve um crescimento sim, mas não tão grande como outras regiões aí. A densidade demográfica de 4 habitantes por quilômetro quadrado passou para 4,60 habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando ainda que a população da região norte é mal distribuída pelo seu território. Beleza? Continuando aqui, região centro-oeste. Perdão, região nordeste, tá? Região nordeste. A região nordeste, ela teve um crescimento, mas praticamente igual à região norte, um crescimento baixo ainda. A gente vai perceber que em 2010 era de 53 milhões, em 2022 passando aí para quase, né, 55 milhões e meio aí. Teve um crescimento, mas não tão grande assim. Já na densidade demográfica, a gente percebeu um avanço aí, mas pouca coisa também. No de 2010, de 34,15 habitantes por quilômetro quadrado, no censo de 2022, passando para 35,55 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então a região nordeste também, a população ela é mais distribuída na área do litoral, né? Naquela área do agreste, na área de plantação ali. Já o sertão ele é menos povoado pela questão da seca, né? Por essa questão climática aí. Então a região nordeste, a população ela se define mais pelo litoral brasileiro aí, tá bom? Então agora a gente vai para a região centro-oeste. A gente vê que a região centro-oeste, a gente percebe, né, que as regiões aí por enquanto estão crescendo quase de forma igual. A gente teve um crescimento quase de 2 milhões aí, né, um pouquinho mais de 2 milhões, mas mesmo assim não é um crescimento tão elevado, segundo as estimativas estavam esperando aí. Em 2010 era de 14 milhões e em 2022 16 milhões e meio praticamente aí.
A densidade demográfica da região centro-oeste, ela já teve um crescimento maior, porque a região centro-oeste é uma região que tem grandes fronteiras agrícolas, né, áreas de grande cultivo, de latifúndios aí. Então a gente vai perceber que em 2010 a densidade demográfica era de 8,75 habitantes por quilômetro quadrado e em 2022 passando para 10,23 habitantes por quilômetro quadrado aí. O que a gente vai perceber na região centro-oeste? Que a região centro-oeste teve um crescimento, só que a densidade cresceu até mais em comparação às outras regiões, porque teve esse avanço das pessoas nesse povoamento aí da região centro-oeste. Tranquilo até aqui, pessoal? Agora a gente já vai para a região sudeste, que a região sudeste a gente vai ver com mais notoriedade esse crescimento. Em 2010 a população que era de 80 milhões, em 2022 já passou para 87 milhões. Então teve esse crescimento de praticamente 7 milhões de pessoas aí. Então é a região que a gente vê mais crescimento por enquanto. Na relação da densidade demográfica, a gente vai ver que a densidade demográfica também aumentou, a população ela conseguiu povoar mais aquele território ali, que em 2010 era de 86,42 habitantes por quilômetro quadrado e em 2022 passando para 94,48 habitantes por quilômetro quadrado. Então a gente percebe que por enquanto a região sudeste foi a região que mais cresceu, que teve a sua densidade demográfica mais elevada aí. A gente vê a questão da urbanização na região sudeste, que aumenta a cada dia, a questão também das indústrias, que aumenta essa população residente aí também a densidade demográfica da região. Então agora a gente vai para a região sul, que é a última região que a gente vai analisar. A gente vê que a população da região sul também teve um crescimento maior, retirando a região sudeste, foi a região sul que mais cresceu, retirando a região sudeste, que teve um crescimento aí de praticamente 3 milhões. Em 2010 era de 27 milhões e em 2022 passando para 30 milhões de pessoas aí. Então, novamente, retirando a região sudeste, a região sul foi a que mais cresceu, tá bom? Então, a gente percebe que a densidade demográfica também ela dá um salto considerável, né, de 2010 com 48,58 habitantes por quilômetro quadrado e em 2022 passando para 53,20 habitantes por quilômetro quadrado aí. Então a gente percebe novamente que a região sul ela teve um crescimento considerável, somente ficou atrás aí da região sudeste. Aqui a gente finaliza um pouquinho das regiões do Brasil com essa dinâmica da comparação do censo de 2010 com o censo de 2022, olhando a população e a densidade demográfica aí. Agora a gente vai só fazer uma comparação aqui entre as regiões. Qual região que tem a maior população e qual região que tem a menor densidade demográfica que a gente pode falar. A região norte a gente vai ver que é a região com menor densidade demográfica. Por que menor densidade demográfica? Como eu já disse, pelas questões naturais, como a floresta amazônica e os rios que cortam ali. Então, a população da região norte ela se concentra mais nas capitais dos estados, como Manaus, por exemplo. Tá? Então, a região norte é uma região com menor densidade demográfica. Quando a gente vai olhar a população, a menor população, a gente vai ter a região centro-oeste, com a menor população das regiões do Brasil aí. Só que com a densidade demográfica um pouquinho mais elevada. Tá bom, pessoal? Agora a região que tem mais habitantes é a região sudeste, né? Que a gente vai ver que tem uma população maior de todas as regiões e também a maior densidade demográfica aí, de todas as regiões. Agora a gente vai ver algumas curiosidades, que a gente vai ver que a população em termos de cidades, São Paulo é a maior cidade do Brasil, com a população de 41 milhões, né, das cidades do Brasil, é a cidade maior, é a cidade também que contém ali
a questão das indústrias, que chama mais a população aí. Maior centro comercial do Brasil, a gente pode prever também que é São Paulo. Em termos de 2022, do censo de 2022, a população de São Paulo também teve um salto de quase 5 milhões, passando para 46 milhões de pessoas aí. Então, novamente, lembrando que São Paulo é a maior cidade do Brasil. Agora, a gente olhar no âmbito da densidade demográfica, a gente vai ver o quê? Que o Distrito Federal, no censo de 2010, ele tinha uma densidade demográfica de 444 habitantes por quilômetro quadrado. É muita coisa em comparação às outras cidades, porque Distrito Federal é a cidade com maior densidade demográfica em comparação às outras cidades. Lembrando que o Distrito Federal não é um estado, mas sim uma unidade federativa, tá? Mas também separada dos outros estados. Então ele é calculado também de forma individual. Quando a gente vê o censo de 2022, o Distrito Federal ele aumenta ainda mais a densidade demográfica, passando para 489 habitantes por quilômetro quadrado. Então ainda mais a gente vê um salto nessa densidade demográfica do Distrito Federal. A gente percebe que o Distrito Federal é uma área bem pequena, só que com muita população, aonde que vai ficar, né, o Planalto, o Congresso Nacional ali, então vai ter bastante pessoas naquele redor. Tranquilo, pessoal? Então isso daqui foi uma comparação simples, básica, desse censo de 2010 com o censo de 2022. Espero que vocês tenham entendido aí, ou que vocês quiserem de novo para o canal, coloca nos comentários aí. Peço que você faça sua inscrição, dá o seu gostei para a gente estar sempre fazendo esses conteúdos aí no âmbito nacional e no âmbito mundial aí. Tranquilo, pessoal? Então é isso aí. Até mais.